Boa noite, meus irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus. Que privilégio mais uma vez. Podemos partilhar da palavra, ter esse momento de comunhão com os irmãos. Hoje um dia muito especial para nós. Nós celebramos, 84 anos de fundação dessa nossa comunidade. E em Cristo Ele tem sustentado e guardado e mantido, desenvolvido, edificado essa comunidade durante todos esses, praticamente um pouco mais de 8 décadas, 8 séculos não, é muita coisa. Mas que bom que você pôde estar aqui. Todos são muito bem-vindos. Dando prosseguimento, vamos iniciar aqui, peço que você abra sua Bíblia no Salmo 145. Vamos invocar ao Senhor, exaltar ao Senhor, que tem nos sustentado. Hoje pela manhã já fomos muito enriquecidos, edificados com a palavra do pastor Vinícius Musselman, que esteve conosco, lá da Igreja Batista da Graça, em São José dos Campos. Duas boas mensagens, falando sobre a oração de Paulo lá em Efésios, e nos trazendo um pouco sobre família, aquele livro que ele nos indicou a respeito do preparar os nossos filhos. Que privilégio, né? Como foi bom. Amém? Todos abriram o Salmo 145? Vamos lá. Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falarão do poder dos teus feitos tremendos, e eu anunciarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua imensa bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens conheçam os teus feitos poderosos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém todos os que vacilam e levanta todos os que estão prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dá o alimento. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele satisfaz o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e o salva. O Senhor protege todos os que o amam, porém todos os ímpios serão exterminados. A minha boca proclamará o louvor do Senhor. Que todos os seres vivos louvem o seu santo nome para todo sempre. Essa é a palavra do nosso Deus. Vamos orar. Bendito Deus, estamos aqui diante do Senhor, ó Pai. Já tivemos um período contigo esta manhã, em comunidade com o Senhor. O Senhor nos deu um bom alimento para o nosso espírito, para a nossa alma, um bom alimento, ó Deus, para a nossa carne. Neste momento, ó Pai, estamos diante do Senhor mais uma vez, como família, como comunidade do Senhor, diante de Ti, ó Pai. Vemos aqui na Tua palavra, o Senhor fala conosco, o Senhor sustenta todas as coisas, é o Senhor que traz tudo a toda a Tua criação, ó Pai. Bendizemos o Teu nome, louvamos ao Senhor, exaltamos, invocamos o Teu nome, ó Pai. Bendito és Tu, Senhor, que nos sustenta, nosso refrigério, nossa fortaleza, segurança para as nossas vidas em todas as coisas. Em Ti louvamos e adoramos. Aceita a nossa adoração, ó Pai.
Guarda os nossos corações, que a Tua palavra, ó Pai, encontre morada em nossos corações esta noite mais uma vez. Sustenta-nos, fortalece-nos, aqueça o nosso coração com a Tua palavra, ó Pai, que muitas vezes vem de encontro àquilo, ó Pai, que necessito, que precisamos. Precisamos de Ti, ó Pai. Urgentemente precisamos de Ti. Louvado seja o Teu nome. Em Cristo Jesus pedimos e agradecemos. Amém, ó Deus. De obediência à palavra. Momento de confissão, contrição. E queria deixar aqui uma palavra para os irmãos. Tá? Em Tiago, no capítulo 1, verso 22, diz assim: Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado deste mundo. Nós já ouvimos, nós já invocamos, nós já adoramos. Nesse momento eu olho para a palavra do Senhor lá em 1 João, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então sejamos praticantes, confessemos os nossos pecados. Esse é o momento. Pastor Fábio. Boa noite, igreja. Antes de orarmos, nós temos por hábito, nós usamos muito o capítulo 51 de Salmos nesse momento. Existem alguns versículos que a gente usa nesse Salmos. Só quero ler um deles, depois quero voltar a um outro texto. Diz assim, versículo 4: Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar. Olha o que Davi está falando aqui para o Senhor. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar. Só que nós esquecemos de onde veio isso. Não precisa abrir, mas lá em 2 Samuel, capítulo 12, o profeta Natã confronta Davi. E vocês lembram por que ele foi confrontado? O que Davi tinha feito? No tempo de primavera, em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou dormindo numa tarde ensolarada e saiu para a varanda da sua casa e olhou para baixo. Num dos quintais tinha uma mulher se banhando. Ela era muito formosa, muito bela. E ele perguntou para os seus servos: quem é essa? Era Batseba, esposa de Urias, um dos capitães do exército de Israel, que tinha ido para a guerra. Davi mandou trazer a mulher e se deitou com ela e cometeu adultério. E essa mulher informa para Davi que ela ficou grávida. Aí Davi queria achar um jeito para a coisa. Mandou trazer Urias, para que ele se embebedasse e deitasse com sua mulher e escondia tudo. Urias não fez isso. Davi fez algumas vezes isso, Urias não fez. Então Davi escreve uma carta para o seu general a respeito de Urias, uma carta lacrada que Urias mesmo levou. Coloque ele no pior lugar da batalha, e quando a batalha se apertar, saiam de trás dele. Ou seja, decretou a morte de Urias. E Urias morreu. E o general responde para Davi: assim foi feito, e assim aconteceu. Davi achou que estava tudo bem. Ele foi lá e pegou a esposa de Urias e, que rei bom, né? Casou-se com ela. E ela estava grávida. Só que Natã buscou Davi e contou uma história de uma cordeirinha entre um rico e um pobre. Porque o rico pegou a cordeirinha
do pobre, ele foi injusto com o pobre. E Natan conta essa historinha. Davi se indigna. Aquela justiça própria de Davi. E ele fala que tem que fazer tanto isso e aquilo, e pagar 4 vezes mais. Aí Natan fala assim, você é o homem, Davi. És tu, você é este homem. E fala a respeito do pecado de Davi. Até que chega no versículo 13. Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. A despeito de não ter morrido, as consequências do seu pecado ficaram. E é este o fruto, o Salmo 51 é fruto disto, da misericórdia do Senhor. Gente, tem um adultério, tem um assassinato, tem um complô de um rei. Quando Natan confronta Davi, Davi fala, pequei contra o Senhor. Aí Natan chega, o Senhor te perdoou. E nós ficamos insistindo nas nossas narrativas. Ah, mas você fez aquilo. Ah, mas você fez isso. Ah, mas você falou mais grosso. Ah, mas você foi desse jeito. Ah, mas você... E o seu pecado? E o seu pecado? Quando é que você vai deixar de ser filha de Eva, ou filho de Adão, em algum sentido, né? E parar de falar, não, mas a cobra, mas a serpente me induziu. Ah, mas a esposa que o Senhor me deu me induziu. Bate no peito e fala, Senhor, eu pequei contra ti. Quem é digno de ira do Senhor sou eu. Eu sou o alvo da sua misericórdia, se a tua graça assim o quiser. Vamos orar nessa noite. Senhor, na tua presença nós estamos. Não somos melhores que Davi. Ó Deus, nossos pecados também não são menores que os de Davi. As nossas desculpas, ó Deus, elas não são melhores do que o Davi podia ter colocado. Quando Natan confronta o teu servo, ó Deus, ele percebe que ele está desnudo diante do Senhor. É como Adão e Eva, cobertos com folhas de figueiras. Nossas justificativas são apenas folhas de figueira diante do Senhor. E Davi percebeu, em tempo, de que não haveria justificativas diante do Senhor, porque os teus olhos perscrutam todas as coisas e conseguem enxergar através das folhas de figueira que nós fazemos para nós, para cobrir a nossa nudez, a nossa imundícia, Senhor. Deus, nessa noite confessamos a Ti nossa culpa. Ó Deus, nós pecamos dioturnamente contra o Senhor. Dioturnamente. E nós nos negamos a confessar diante do Senhor o nosso pecado contra Ti. Seja na pessoa, ó Deus, dos nossos parentes, seja na pessoa dos nossos amigos, de quem quer que seja. E nós que insistimos em pecar contra o Senhor e manter a nossa, ó Deus, narrativa. Ó Deus, nós, no máximo, nós temos remorso, porque afinal de contas somos pegos no pecado, mas arrependimento é difícil. Senhor, olha por nós. Traz verdadeiro arrependimento ao coração e o seio da Tua igreja. Ó Deus, que possamos realmente confessar a Ti o nosso pecado, porque o nosso pecado não é contra o outro, é contra Ti. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e por graça nos perdoe o pecado, nos coloque em condições de estar diante do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Pastor Norival. Deixe-me orar junto com para esse momento. Vamos orar pelo pastor. Graças te damos, ó Deus, pela essa oportunidade. Estamos aqui diante do Senhor. Senhor, que a tua palavra, Pai, sendo dita, expressa, exposta pelo teu servo, pastor Norival, possa trazer graça sobre as nossas vidas. Que o céu abra, ó Deus, e o teu entendimento, o edificar dos nossos entendimentos, ó Pai, venha do Senhor, através da tua palavra, daquilo que for exposto aqui esta noite. Louvamos a Ti, em Ti cremos e pedimos, ó Jesus, em Teu nome. Amém, ó Deus. Amém, Senhor. Obrigado. Meus irmãos, mais uma vez, boa noite. Todos são bem-vindos no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Afinal de contas, nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. O Salmo 100, meus irmãos, abra sua Bíblia, como eu já pedi, por favor. Hoje nós estamos
uma maneira um pouco diferente, celebrando de fato, agradecendo a Deus pelos 100 anos, pelos o Salmo 100. Calma aí, pelos 100 anos que nós desejamos alcançar, né? Em paz, amém. Alguém falou aí século? Eu estou bem, né? Então, eu estava pensando, é muito tempo mesmo, né? Porque quando nós chegamos aqui, pelo menos eu cheguei, estava com, eu acho que era 72 anos. 71 anos, porque são 13 anos, vou fazer 14. Então, eu olhava e falei, olha, quanto tempo tem essa igreja? E nós já estamos com 84. E, meus irmãos, como é bom, às vezes eu fico pensando assim, Deus tem propósito sim para essa igreja, porque Deus tem preservado ela, preservado os irmãos, tem trazido vidas novas, tem acrescentado. Hoje o Vinícius falou de manhã assim, nossa, vocês têm muita criança aqui. Falei, para você se perder mesmo. É muita criança, graças a Deus. Mas eu lembro também que é oração, né? Nós oramos a Deus pedindo crianças. Oramos mesmo. Gente, quando... Eu estou falando do meu tempo, porque foi quando eu cheguei, mas não tinha criança, não tinha muito pouca criança, né? A gente orava a Deus para vir criança. Deus está mandando crianças, e as mulheres estão ficando grávidas, bebês. É maravilhoso. O Salmo 100, meus irmãos, é um salmo de celebração. Por isso que eu separei ele para essa noite. O Salmo 100 é um salmo que a gente celebra a Deus. É um convite para celebrar ao Senhor. É um convite para a adoração. Tudo indica para nós aqui que é uma coletividade, que é um grupo de pessoas, que é Israel sendo chamado para celebrar, para festejar Deus. É um salmo de entronização. Então eles estão, a gente vai ver mais adiante do Salmo, na leitura, que eles vão uma hora chegar, né, nesse lugar de adoração, entrando pelas portas à presença do Rei. E eu quero que a gente pense nisso nessa noite, essa alegria de adorar a Deus, ela não pode escapar de nós. Essa alegria da igreja se reunir coletivamente para adorar a Deus. Nós fizemos isso, nós estamos fazendo isso agora, pela manhã estamos fazendo agora. Adorar a Deus como povo, nós adoramos a Deus, devemos adorá-lo o tempo todo, porque Deus não está conosco alguns momentos e outros não, Ele está o tempo todo conosco. Mas a igreja, ela foi chamada para essa adoração mesmo, juntos. Quanta coisa acontece quando você congrega, não é mesmo? Quanta coisa acontece. Como que nós adoramos a Deus quando nós estamos lendo a palavra a Deus dele, né? Está falando ao nosso coração. Nós oramos a Deus, fizemos isso aqui agora. E oramos baseado na própria palavra de Deus, porque ela é instrutiva, ela nos ensina. Nós cantamos, os hinos que nós cantamos, eles são cuidadosamente selecionados. Podemos errar? Até podemos, mas a gente toma muito cuidado para cantar o que Deus quer ouvir. Nós reclamamos quando nós ouvimos coisas, ou pelo menos somos obrigados a ouvir, né? A gente passa em algum lugar, ou entra em alguma loja, ou algum ambiente, que está aquela música que não agrada, não é agradável, uma letra, né, que nos deixa envergonhados. Nosso Deus, de fato, Ele nos ensina, por isso que Ele nos ensina como devemos adorá-lo. Não é nós que escolhemos, não. É Deus que mostra para nós como deve ser adorado. A ideia central aqui é essa, eu quero que a gente pense nessa ideia de coletividade, de grupo, de pessoas, de redimidos, que se reúnem para adorar a Deus prazerosamente, com alegria no seu coração. Por isso que eu coloquei um tema aqui, um convite, na verdade, baseado no Salmo, é que transbordemos de alegria na presença do Senhor. Transbordemos de alegria. Deus faz isso em nós sim, meus irmãos. Há uma grande satisfação no nosso coração, na nossa vida, nesse desejo que nós temos de adorar a Deus, nessa oportunidade que nós temos. Eu vou ler no século 21, e ele diz assim, verso 1. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Cultuai o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos seu povo, e rebanho que Ele pastoreia.
Entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei seu nome, porque o Senhor é bom. Seu amor dura para sempre e sua fidelidade de geração em geração. A primeira pergunta do breve catecismo de Westminster é assim: qual o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? Essa pergunta todo mundo tinha que responder, não é verdade? Todo mundo tinha que ter ela em mente. Qual é o fim principal nosso? Talvez erraríamos menos. E a resposta certa, né, para essa pergunta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele, alegrar-se nele para sempre. Isso responde a Deus o motivo para o qual ele nos criou. Desfrutar, se alegrar, glorificar. É importante a gente pensar que o Senhor Jesus Cristo, por diversas vezes, ele vai falar ao longo do Evangelho de João, pelo menos se encontra muito, a missão de glorificar a Deus naquilo que ele estava fazendo. Deus precisava ser glorificado. Não é diferente conosco. Somos chamados para glorificar a Deus e se alegrar nele. Porque, meus irmãos, por causa de Deus e de quem Ele é e de tudo que Ele fez e faz em nós, nós, de fato, temos motivos verdadeiros para nos alegrar no Senhor. A ideia desse salmo, então, ela nos leva à adoração coletiva que o povo de Deus deve prestar a Deus, em reconhecimento dele como nosso único Deus. O Deus que é soberano. Esses dias eu conversava com alguns membros da classe de membresia, que uma das coisas que nos ajuda a compreender esse Deus que faz as coisas como Ele faz é entender que Ele é soberano. Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele é o Senhor de todos os habitantes da terra. Ele não é Senhor só da igreja. Ele é Senhor de todas as coisas por questões de criação, de ser Ele o que fez de todas as coisas. Então Ele é o único Deus soberano, Ele é criador, Ele é provedor deste povo. Como parte então de toda a glória que nós rendemos a Ele e toda a alegria que nós temos nele. A alegria do Senhor em nós deve ser suficiente em todos os tempos, em todos os momentos. Então esse salmo, meus irmãos, ele está num grupo pequeno de salmos. Existem outros em lugares separados, mas ele está no grupo do 93 ao 100, que são salmos de celebração ao rei. Todos eles apontam para celebrar o rei. E o rei aqui é o próprio Deus. Israel não tinha dúvida disso. Eles tinham um rei. Mas a primeira necessidade que um rei tinha de mostrar-se como rei de Israel é que ele fosse obediente a Deus e à palavra de Deus. E aí, meus irmãos, quando a gente olha para Davi, a gente vê o quanto Davi, nós vimos agora o pecado. Ouvimos, né? O pecado de Davi. Às vezes, para alguns que ainda não percebeu nas leituras da palavra de Deus, de fato, pode olhar para Davi somente como um homem falho, pecador, um pai talvez descuidado. Mas havia um grande homem de Deus, e a gente pode perceber o cuidado, o zelo que ele tinha por Deus. Isso mostra a nossa falibilidade, que somos pecadores, mas o pecado ele não pode ser, né, aquilo que nos domina. E o pecado jamais deve tirar a alegria que Deus pôs no nosso coração. Então, resolve-se o pecado confessando-o a Deus, que cuida de nós e nos ama de uma maneira tão maravilhosa. O final do Salmo ele apresenta algumas de seus maravilhosos atributos
que eu vou falar mais no finalzinho, fidelidade, amor e bondade. Mas ele está convidando os seus súditos, é um rei, né? Para que se alegre na sua presença. Porque Deus também é justo, é o rei justo. É o rei que pratica a justiça na sua essência, é gracioso. Diversos salmos a gente vai encontrar que ele é misericordioso, apesar de nós, um Deus que salva, um Deus que é santo, que é perfeito. Então nós não erramos em adorar o único Deus criador do céu e da terra. Então ele é o rei que cuida do seu povo. Ele é o rei que cuida de mim e cuida de você. Por isso, esses salmos, esse grupo de salmos de entronização do rei, eles possuem muitas semelhanças nas palavras dele. Eu estava lendo os salmos, né? Realmente são bem semelhantes. A forma como eles fazem a abordagem de se apresentar diante do rei. O 95:1, o 93:1, pegando mais atrás, ele diz: o Senhor reina. Está vestido de majestade, ele se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não pode vacilar. Esse é o Deus que reina. O 95:1, vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo, a rocha da nossa salvação. Você pega o 96:1, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra, que tem a ver com esse 100, que é um convite a todos os moradores. O Senhor reina, no 97. Regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas. O 98:1. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. 99. O Senhor reina, tremam as nações. Ele está entronizado entre os querubins. Comova-se a terra. Há um Deus todo-poderoso que reina sobre as nossas vidas. A igreja percebe isso. Não todo mundo, mas a igreja percebe isso. Então o convite a partir desse verso 1, ele é estendido a todos os habitantes da terra. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, como no 97, que eu acabei de falar. Então, por causa disso, muitos olham para esse salmo, o Salmo 100, como sendo até mesmo um anúncio profético, um olhar para aquilo que viria, que somos nós, para a igreja, porque é através da igreja que toda a terra, de fato, ela é ajuntada, tanto judeu quanto gentio. É chamado, é convocado, são convocados a adorar o grande Deus. Aclame, celebre, traz a ideia de uma adoração profunda a esse grande rei de toda a terra. Não é uma festinha de aniversário. Não é um tempinho apenas de encontro, de alegria, de prazer, mas algo que é duradouro. Porque esse Deus é o Deus presente, Ele é o Deus provedor de tudo. O Deus que provê a nossa necessidade diária, mas muito mais do que isso. O Deus que provê vida em nós. Esse é o Deus que nós aclamamos e celebramos com alegria, numa adoração profunda. Então não se trata, como eu disse agora há pouco, do rei de Israel. Não é o rei de Israel, mas o rei de toda a terra. O chamado é para que prestem culto a ele, e prestar culto vai ser um ato exclusivo para com Deus. Não se presta culto ao rei. Os reis de Israel sabiam muito bem o que significava isso. Não cabia mais ninguém da criação. Esse foi o grande problema, na verdade, de desvio para Israel. Porque vez por outra, eles se encontravam ajoelhando-se diante de deuses fabricados por suas próprias mãos. Diversos salmos, os profetas, eles falam sobre isso. E essa foi a causa da decadência espiritual, moral, social de todo o Israel.
Vocês percebam o quanto é importante nós compreendermos quem é o nosso Deus que nós adoramos nos nossos cultos e na nossa vida devocional diária, no nosso viver diário. Quem é esse Deus? Essa pergunta precisa ser respondida. Você precisa entender quem é esse Deus para que você de fato o adore em espírito e em verdade, com entendimento. Então, é um ato exclusivo do povo de Deus. O culto daqueles que se achegam à presença de Deus, então, deve ser cheio de alegria e de regozijo. Isso, meus irmãos, não tira de nós nossas tristezas. Quantos de nós somos invadidos com tantos dissabores? Mas é interessante que o Deus que nos ama e nos reconhece e nos conhece e cuida de nós, Ele cuida também dos nossos sofrimentos, das nossas dores. Por isso que a transformação de Deus em nós, esse Rei grande, o Rei que nos criou, portanto, Ele teceu, ponto a ponto do nosso ser, Ele sabe cuidar de nós e das nossas necessidades. Louvado seja Deus, meus irmãos. Eu sempre gosto de lembrar que às vezes pode nos faltar qualquer pessoa, não nos faltando Deus, nós estamos plenos e completos. Então, deve haver regozijo e alegria. Portanto, então, se nós falamos de adoração, nós envolvemos também música. Isso era muito comum no culto ali em Israel. Nossas músicas, então, devem ser uma resposta da alegria que inunda o nosso ser, por quem Deus é. Nós entramos, nós nos preparamos, meus irmãos, e hoje foi um dia bem mais atípico, nós ficamos mais cansados. Às vezes eu brinco com a Valéria, não vou no culto não, hein? Aí eu acabei de falar, eu já estou vindo já. Vamos, Valeranda? Mas não por isso, tá? Eu estou dizendo que quando nós viemos para o culto, qualquer culto que nós estamos vindo, nós estamos vindo com alegria. Porque não é que ele está preso aqui, mas nós vamos celebrar o grande Rei, o grande Deus do céu e da terra. E isso eu vou fazer com os meus irmãos. Nós vamos cantar, nós vamos adorar, vamos orar, vamos meditar, ouvir. Tudo isso Deus está sendo celebrado através do nosso viver. Por quê? Porque tanto no ato da criação quanto em nossa regeneração, nós somos feitos e refeitos, espiritualmente, nesse caso, nesse amor de Deus. Porque quando Deus nos cria, meus irmãos, você não pode isolar isso. Não foi um acaso, foi algo planejado. Como tudo em Deus é perfeito. Ele não errou em nada. Portanto, Ele nos criou perfeitos. Israel sabia disso quando Ele fala, vamos celebrar ao único Deus. Eles sabiam quem é esse Deus. Se todos nós compreendermos perfeitamente aquele Gênesis 1:1, no princípio fez Deus os céus e a terra. Isso nos ajudará em muitas coisas, em muitos problemas que se criam em torno do tamanho de Deus, do poder de Deus, de quem é Deus. Não, Deus é quem fez o céu e a terra. Ponto. Nada surgiu senão pela poderosa mão de Deus. Então nós estamos na presença do Rei. Todas as faces na presença do Rei, elas devem estar jubilosas e todas as pessoas cheias de contentamento, porque estamos na presença do grande Rei. Ele nos fez dignos de achegarmos-nos, o cetro de Deus foi apontado para nós e nos permitiu estar na presença dele. Não é para todas as pessoas. Bom seria. Mas nós estamos na presença do grande Rei. Não se pode chegar na presença do Rei cabisbaixo, triste. Lembra de Neemias? Lá na Pérsia, lá longe, quando ele chega diante do rei, e ele era copeiro, ele não podia chegar na presença do rei com ar de tristeza.
levando seus problemas diante do rei. Ele temeu chegar na presença do rei. Mas é claro que ali foi algo específico de Deus, foi um operar de Deus de uma forma especial. E o rei o aceitou e o ajudou nas suas necessidades. Mas na presença do rei, se chega jubiloso, cantando, alegre, porque ele cuidou do nosso coração. Então deve estar jubilosos, todas as pessoas contentes, porque o rei provedor está diante dos seus súditos, sentado no seu trono. Eu disse que o rei Davi, ele percebeu, ele foi um grande homem de Deus, ainda que um homem pecador, e ele percebeu que toda a sua glória do rei Davi, como rei de Israel, era totalmente devida à beneficente misericórdia de Deus. Ele sabia que não era por ele, que não adiantava, e aqueles que tentaram trazer para si algum tipo de glória, eles tiveram, meus irmãos, fins tristes, quando não eles. Aí sim, Deus fez com que os reinados seguintes percebessem que havia de fato um Deus em Israel que age com mão poderosa. Davi era esse homem que entendia que tudo vinha de Deus. Tanto que ele quis construir, um lugar para Deus. E se nós olharmos as intenções de Davi ali, de fato são boas intenções. Ele desejava fazer algo para Deus. O que eu posso fazer? Ele não estava errado, mas Deus não o permitiu. Não estava errado na sua intenção, mas no seu tempo, na sua pessoa, não era ele. Mas isso nos chama a atenção o grande desejo que Davi tinha em adorar a Deus, entender que Deus é o rei que está acima dele, e que sem Deus, seu reinado não tinha valor nenhum. As suas entradas e saídas, as guerras, elas não seriam ganhas se Deus não intervisse por ele. Todo então o sucesso do seu reinado, ele sabia que vinha da graciosa mão de Deus. Por tudo isso, ele desejou construir um lugar mais aprazível para a Arca da Aliança, por causa da presença de Deus. Ele organizou o culto de adoração a Deus, quando haveriam turnos contínuos de louvor a Deus pela boca dos levitas. É Davi que vai organizar isso. Então, ele deixa isso organizado. Lá na frente, quando você vai lendo os outros reis, eles vão fazer referência como Davi organizou a adoração a Deus. O cântico de louvor a Deus contínuo ali no templo. Tudo isso, então, tinha como propósito que Israel estivesse continuamente adorando aquele que era propício, provedor, que era libertador, que era protetor, salvador de Israel. O grande Deus que estava sentado no seu trono majestoso. Na presença do grande rei, então, deveria haver contínua alegria, porque havia um reconhecimento, um entendimento claro de quem era de fato Deus. E no verso 3, jamais alguém se alegra em Deus se não o reconhecer como único e soberano Senhor de sua vida. E aqui, meus irmãos, é muito importante, porque nós não vamos conseguir nos alegrar em Deus se nós não soubermos quem é Deus e que Deus é Deus. Talvez aqui está uma grande necessidade, a gente buscar isso com bastante seriedade. Quem é Deus? Talvez vocês já vão pegar um livro de teologia sistemática. Começar a ver quem é Deus, os atributos, pelo menos o que se pode conhecer de Deus. A gente vai perceber então que quanto nós somos pequenos, quanto Deus é grande e quanto nós precisamos dele. Ele, então, é o único soberano Senhor da vida. Deus vai chamar Abraão, vai prometer para Abraão herdeiros, vai prometer uma terra, uma herança. Deus chama, então, seus descendentes no meio do seu povo e vai requerer deles fidelidade na adoração. Essa é a norma
que você vai pegar dele lá de trás. O fato de Israel ser bem-aventurado e alcançar algum tipo de sucesso dependia da sua vida com Deus, ainda que Deus cuidasse deles mesmo na infidelidade. Então vamos pensar assim, o problema de Israel ser infiel e buscar outros deuses foi a causa da ruína de toda a nação. Tem um salmo que vai nos chamar a atenção: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a família onde Deus é o Senhor. Feliz é a família que se ajoelha diante de Deus todo o tempo, clama a Deus. E os filhos aprendem também a adorar e clamar a Deus. Ele instruiu Moisés a que o povo memorizasse a confissão de fé, que é a confissão de fé monoteísta, judaica, que é o Shema, o Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é único. Porque se não entender isso, saber que o Senhor é Deus, é difícil adorá-lo. Vai haver muita superficialidade na adoração. Se eu não entender quem é Deus, quem é Cristo, quem é o Espírito, todo esse trabalhar essa obra de Deus no mundo, fica difícil eu poder me apresentar diante do grande rei com alegria, com júbilo e celebrá-lo. Eu vou colocar muita dificuldade nesse propósito. Então a devoção deles, ela deveria ser uma resposta da sua adoração fiel ao único Deus. Um motivo aqui, esse texto, ele é suficiente. Eu vou falar para os irmãos, esse motivo, ele antecipa todas as demais provisões de Deus na vida dos seus filhos ou na vida de qualquer pessoa. Sabe qual é o motivo? Ele nos fez. O texto está falando isso. Foi Ele quem te fez. É Deus quem está por trás do seu nascimento e da sua vida. Foi Ele. E ninguém mais. Foi Deus quem nos fez. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez. Então, e dele nós somos. Então, eu falo, né, com a boca cheia, né, aquele orgulho. Se Ele é bom, eu digo que Deus me fez, Deus é o meu Senhor. E se Deus é o meu Senhor, como eu vivo diante de Deus, o meu Senhor? Foi Ele quem nos fez, no verso 3. Deus nos fez tanto na criação original quanto em nossa regeneração. Foi Deus quem fez. Foi Deus quem operou. Foi Deus quem trabalhou em tudo isso. E isso deveria ser suficiente para todos nós, para todos os seres humanos, reconhecerem a autoridade de Deus nas suas vidas. Ele nos fez, somos dele. E aí? Como eu vivo em relação ao meu Deus? Isso é registrado lá em Gênesis 1. Se você ler todo Gênesis 1, você vai ver ali como Deus criou todas as coisas, e fez todas as coisas, e fez eu, e fez você. Claro que a partir, né, da primeira criação, Deus nos fez a todos nós. Por isso, então, nós pertencemos a Ele. Todos nascem à sua imagem e semelhança. O homem é diferente, porque o homem pensa, o homem age, não é apenas instinto. Porque Deus nos fez semelhantes a Ele. Então nós adoramos com alegria o nosso grande Rei, o nosso Criador. Israel então era seu povo especial e a igreja, seu povo regenerado, recriado espiritualmente por Deus e de Deus, pertencendo a Deus. Diz mais que Ele é o nosso pastor e nós somos suas ovelhas. E como pastor, Ele cuida plenamente, o pastor que cuida, que não abandona, que não se ausenta, que não se descuida. Por isso que Deus é o pastor, Ele protege. Então, meus irmãos, nós somos guardados por Deus.
somos cuidados, alimentados. E há para nós uma esperança eterna, reservada por Deus, àqueles a quem Ele pastoreia. Isso é visto lá no Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo, como o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas, ali em João 10. Então Jesus vai estar fazendo essas mesmas coisas. O nosso pastor, aquele que cuida da nossa alma, que não deixa a nossa alma vacilar e ir para o inferno. Esse é o grande rei que nós entramos com alegria na sua presença, jubilosos. Portanto, os servos de Deus são chamados a marcharem em direção ao templo com ações de graças e acessarem o pátio do templo em cânticos de adoração, cheios de alegria, jubilosos. É prazeroso, meus irmãos, nós adorarmos a Deus e saber quem é esse Deus que nós adoramos, cheios de alegria. Tudo isso deveria então refletir gratidão pelo Deus que nos é supridor. E isso o salmista destaca aqui no verso 5, pelo menos ele está colocando uma tríade aí, 3 atributos comuns de Deus, tem muito mais, essenciais em relação ao homem, porque nos achegamos a Ele com alegria no nosso lábio, no nosso coração, no nosso ser. Nós celebramos o grande Rei. Termina dizendo que, primeiramente, porque Ele é bom. Mas não é um bom como temos pessoas boas. Deus é bom na sua plenitude da bondade. Ele não é um bom injusto. Ele é o bom perfeito. Deus é bom, Ele dá boas coisas para nós, tudo que Ele nos deu são coisas boas. Por que que o homem vai atrás do Deus falso, do Deus mau, se Deus é bom, Ele é provedor? Meus irmãos, algumas coisas me intrigam. Eu sei como é que elas acontecem, a ciência já está explicando porque Deus deu inteligência. Mas toda vez que eu vejo, Deus faz certas coisas. A água sair da pedra. Eu sei que tem explicação para isso, mas a água sai da pedra, boa água. São coisas que a gente passa tão... Mas Deus fez de maneira tão maravilhosa todas as coisas. Deus é bom, Ele é a fonte de todo o bem. O Salmo 145 foi lido aqui no começo. O verso 9 ele diz: o Senhor é bom para com todos, e suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Então, tudo que a gente vê misericórdia de Deus. Deus é bom de uma forma maravilhosa que nós não conseguimos medir. E para alguém que possa nutrir algum tipo de dúvida, o Salmo 34, 8, ele desafia-nos, dizendo: provai e vede que o Senhor é bom. Olha algumas coisas, se você não quiser ir adiante, se você não quiser olhar para a cruz, olhe para tantas coisas que o Senhor fez. O Senhor é bom, bem-aventurado o homem, então, que nele confia. Ele diz mais que seu amor também é leal, é eterno. Esse Deus que nós nos jubilamos diante dele, nos alegramos. Esse atributo, meus irmãos, tem a ver com o fato dele permanecer fiel às suas próprias promessas. Ele disse lá atrás que ele reconciliaria o pecador consigo. E isso aconteceria de forma sobrenatural, ou pelo agir sobrenatural dele no meio de nós, quando o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente, quando não havia esperança nenhuma. Aí você vai até Efésios, capítulo 2, diz que estávamos como mortos, cadáveres, e Deus nos reviveu, deu vida. Você está vivo. Eu estou te chamando para você me adorar, para você me celebrar. Assim é Deus. João 3,16, então ele completa isso que está lá em Gênesis, também 3,15. E ele anuncia a manifestação desse amor leal e eterno de Deus, que amou o mundo de
tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seu amor, então, é um amor maravilhoso, leal. O seu amor, o amor de Deus, ele cobre pecados e ele perdoa arrependidos. Então, meus irmãos, que coisa maravilhosa! Nós não encontramos nos homens tal justiça, tal amor, ao ponto de perdoar as minhas faltas, cobrir os meus pecados, eu não merecendo nada. E ele termina dizendo que a fidelidade de Deus permanece por todas as gerações, sabe? Uma fidelidade que não tem interrupção, uma fidelidade que nos põe em segurança, uma fidelidade que não vai morrer, não vai acabar daqui a uns dias, vai perder a validade. Não. Todos aqueles que creem estão seguros, porque Deus é fiel à sua palavra. Ele é fiel às suas promessas. Ele não é fiel apenas por algum tempo, um pouco de tempo, mas ele sempre é fiel. A Bíblia diz que se nós formos infiéis, ele permanece fiel. 2 Timóteo 2,13. Então faz parte da natureza de Deus a sua fidelidade para conosco. Que segurança, meus irmãos. Nós celebramos o Deus Todo-Poderoso. Somos chamados a celebrar o Deus que é fiel às suas promessas. Você que está aqui crê em Jesus Cristo, sua crença, sua fé não é vã, porque Deus é fiel. O que Ele fez foi verdadeiro. E o que Ele promete é verdadeiro, há de se cumprir. Como todas as suas promessas se cumprem. Então faz parte da sua natureza inabalável a fidelidade. Então tudo isso deve produzir em nós segurança e certeza no soberano Deus, a quem todos os povos da terra são chamados em Cristo a prestar culto e alegrar-se. Por isso que talvez, a gente vai perceber, as pessoas vão perceber a igreja estranha ao mundo, porque nós estamos aqui celebrando um Deus que ninguém vê, mas que Ele age plenamente, efetivamente no meio de nós. Esse povo é estranho mesmo, mas nós sabemos quem é o nosso Deus. Ele já tem se manifestado. Quero terminar então, meus irmãos. Aqui nesse salmo de ações de graças, temos uma ordem para que o povo de Deus então se apresente diante dele com grande alegria. Esse é o convite do salmo. Grande alegria. E essa ideia nos remete então a essa procissão, a um movimento em direção ao templo, cantando e jubilando-se no Senhor, até entrar ao pátio, grande pátio, e adorarem a Deus e oferecerem sacrifícios a Deus, como o povo judeu fazia. É então a expressão de adoração e reconhecimento àquele que é bom, que é fiel e amorável, aquele que supriu sua maior necessidade, a minha também, em Cristo, e supre também todas as nossas necessidades temporais. Esse Rei, esse Deus maravilhoso, o verdadeiro Rei, que não nos falta e que não age jamais com injustiça. A Bíblia nos ensina então que nós também, igreja, fomos chamados em Cristo para nos alegrarmos na presença do nosso Deus em adoração a Ele. Ele deve ser fruto de nossa gratidão por tamanha salvação. Quero lembrar um texto de Colossenses 3,16, parte dele, diz assim, nesse convite: cantem salmos, cantem hinos, cantem canções espirituais, louvem a Deus com gratidão no seu coração. E nós temos, meus irmãos, todas as razões necessárias para que essa prática ela seja contínua nas nossas vidas como igreja, como servos de Deus. Especialmente quando nós nos ajuntamos para celebrar a Deus de forma coletiva. Que Deus seja honrado e bendito através da nossa vida, dos nossos lábios,
nosso coração esteja plenamente aquecido pelo Espírito Santo de Deus. Deus os abençoe. Senhor nosso Deus, ao Senhor toda a honra e toda a glória. Nós não tínhamos, Pai, condições de chegar na Tua presença. O cetro do Senhor não nos era, ó Deus, propício. Como chegar na presença do Senhor e viver. Mas, ó Deus, Teu amor, a Tua fidelidade, a Tua bondade, ó Deus, nos permitiu que, ó Deus, o Senhor Jesus Cristo, ao morrer, ó Deus, naquela cruz de dores e sofrimento, Ele nos revivesse no Senhor. O Senhor mesmo fez todas essas coisas. O Senhor nos chamou, ó Deus, em Cristo, nos elegeu, ó Deus, eternamente para a salvação. Ó Deus, nós que não tínhamos dignidade, fomos, ó Deus, considerados dignos por causa de Cristo. Então, meu Deus, nós estamos de fato alegres na presença do Senhor, não somente hoje, meu Deus, mas sempre, Senhor, porque o que o Senhor fez em nós, Pai, é algo maravilhoso e sobrenatural. E aquilo que nós aguardamos do Senhor é certo, ó Deus. Então, meu Deus, que nós jamais, ó Deus, nós cessemos os nossos lábios de cantar louvores com grande alegria na presença do Senhor. Nos ajude, ó Deus. Nos ensine a cada dia a adorá-lo. Como adorá-lo? Como servi-lo? Como nos alegrar na presença do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, para que sempre nos apresentemos alegres na presença do Senhor. Talvez uma alegria, Deus querido, que não esteja externamente, claro, mas por dentro ela vai existir. Ela vai estar glorificando o nome do Senhor. Foi para isso, Deus, que nós fomos criados. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe a todos.